Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os testes de hipótese não paramétricos. Bora lá? Muito bem, vamos lá pessoal para mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Dessa vez nós vamos dar uma olhada aqui nos testes não paramétricos, tá? São testes de hipótese também, que são alternativas, tá, aos testes tradicionais aí, né, dos testes de hipótese paramétricos que a gente chama, né? São baseados na média, desvio padrão, inclusive já foram temas aí, né, de alguns vídeos. Se vocês derem uma olhada aí na playlist do canal Seis Sigma, tá? No nosso canal aí tem uma playlist chamada Seis Sigma, você vai encontrar, tá? Os vídeos contendo esses testes paramétricos aí, tá? Então esse vídeo aqui é uma introdução, tá? O que são os testes, que é um teste não paramétrico, né? O que são, quais são suas premissas, né? E o porquê, né, deles se apresentarem como uma alternativa aí aos testes paramétricos, tá bom? Vou aproveitar aqui o ensejo já no começo do vídeo. Se você ainda não baixou o aplicativo LeanUp na Play Store, tá? Não deixa de baixar. É um aplicativo que foi desenvolvido para smartphone, tá? Para você levar aí para o Gemba, para os seus Kaizens, tá? Como uma ferramenta aí de bolso para você aplicar as ferramentas Lean aí no seu dia a dia, tá bom? Bom, então eu vou chavear aqui para a tela e vamos dar início, né? Então o tema desse vídeo aqui são os testes não paramétricos, tá? Como sempre, eu preparei aqui uma sequência de slides, tá bom? Então, eu vou começar explicando novamente aqui, né? Dar uma recapitulada aqui, né? O que são os parâmetros da população, né? A gente está falando aí de testes paramétricos, testes não paramétricos, né? Mas o porquê disso tudo, né? A maioria dos testes de hipótese, né, que nós já checamos até agora, né? São baseados nos parâmetros da população, tá? E principalmente, né, da população com distribuição normal, tá bom, pessoal? Então, quais são os parâmetros de uma população com distribuição normal, tá? Então, a tela mostra aí, né, que é a média, tá? Representado pela letra grega μ, e o desvio padrão sigma, tá? Inclusive aí dá nome aí a metodologia Seis Sigma, né? Então, esses dois parâmetros, tá, de uma população com distribuição normal, tá? São parâmetros utilizados para descrever a forma da curva, tá? E levando em consideração média e desvio padrão, né? Nós temos os testes paramétricos, tá? Então, baseado nesses parâmetros aí, foram desenvolvidos, né? Foi erguida toda a teoria aí de teste estatístico paramétrico, tá bom? São eles, né? Os testes T de uma e duas amostras, o teste Z para uma amostra, né, quando a gente conhece o desvio padrão da população, o teste T pareado, tá, a análise de variância, né, ou ANOVA, né, e o estudo de correlação de Pearson também tem premissa aí na distribuição normal, tá? Então, todo teste paramétrico, tá, ele pressupõe, tá, que os dados provêm de uma distribuição normal ou pelo menos simétrica, tá? O tamanho da amostra é relativamente maior, tá, que os testes não paramétricos, então você precisa ter, vocês já devem ter ouvido isso, qual é o tamanho da amostra ideal, né? Pelo menos 25, 20 observações, tá? Então o tamanho da amostra ele tende a ter um tamanho específico, né? A média, né? A medida de posição média, né? A gente já viu também num vídeo aí do canal que a média é uma medida de posição. Então nos testes paramétricos, a média é o principal indicador de posição aí da população ou da amostra em relação ao centro da população, tá? Então a média geralmente é uma boa medida de posição para ser utilizado nesses casos, né? Outro pressuposto, né, para os testes paramétricos é que os dados sejam quantitativos, né, e principalmente de uma distribuição contínua, né, que são dados provenientes de escalas, né? Por exemplo, você vai medir em milímetros, você vai medir em temperatura, tá? Em que a precisão dos dados está na escala que está sendo utilizada para fazer a leitura, tá? Então, são dados quantitativos contínuos, tá? Dados livres de outliers, também é importante que os dados não tenham observações muito extremas,
tá? A gente vai dar uma olhada nessa questão dos outliers nos próximos slides aqui. Então, todas essas premissas aqui precisam estar atendidas para que seja possível fazer um teste paramétrico dessa natureza, tá? O problema é que nem sempre, né, nós podemos atender todas essas premissas aqui. E eu diria que na maioria dos casos, né, na questão prática, aí, essas premissas não conseguem ser atendidas, né? E aí, o que a gente faz, né? Qual é a saída para essa situação? Né? Então, é aí que entra, né, em cena os testes não paramétricos, tá? Eles são, praticamente, existe um teste não paramétrico equivalente para cada teste paramétrico existente, tá? E eu vou falar alguns aqui. Nesse vídeo aqui nós vamos olhar só o primeiro por enquanto, tá? Que é o teste do sinal para uma amostra. Tem também o teste de Wilcoxon para uma amostra, o teste de Mann-Whitney, o teste de Kruskal-Wallis, o teste de Moody para mediana, o teste de Friedman e a correlação de Spearman, tá? Então, os testes não paramétricos, eles têm já algumas características, né? Eles são usados quando os dados, eles não precisam ser oriundos de uma distribuição normal simétrica, principalmente dados com amostras muito pequenas, eles tendem a não apresentar essa normalidade, né? Então, geralmente esses dados, eles não precisam, tá, apresentar uma distribuição específica para que você seja capaz de fazer o teste de hipótese, tá? Uma outra característica de quando eles são usados é quando o tamanho da amostra é relativamente menor, tá? Então você consegue ter um tamanho de amostra um pouco menor do que os testes de hipótese, né, paramétricos aí que a gente está acostumado a utilizar, tá? Uma outra alteração em relação aos testes paramétricos é que esses testes não paramétricos que a gente está falando aqui, né, eles utilizam a mediana, tá? Nesses casos, a gente começa a perceber que a mediana ela passa a ser uma medida de posição melhor do que a média, tá? E é justamente pelo fato dela ser mais resistente a valores extremos, tá, dentro dos dados. Eu tenho um slide aqui preparado justamente para isso, tá? E aqui já tem uma outra observação, né? A gente utiliza aí a mediana e os testes não paramétricos quando esses outliers, eles não podem ser removidos da amostra, tá? Na verdade, não existe nada de errado, tá? São dados que fazem parte ali da amostra do teste de hipótese e eles não podem ser removidos ali do conjunto de dados, tá bom? Então, eles vão continuar presentes, você vai conseguir fazer o teste, tá? Normalmente, porém, com a diferença de não precisar eliminar esses outliers como é feito nos testes paramétricos, tá? Uma outra vantagem, né, dos testes não paramétricos é que os dados podem ser dados discretos, tá? São contagens, são observações inteiras, tá? E elas podem ser também em escalas ordinais, né? Por exemplo, chegou em primeiro, chegou em segundo, chegou em terceiro, tá? Isso é uma escala ordinal. Ou escalas nominais, por exemplo, amarelo, azul, branco. Então, a gente consegue calcular probabilidades, né, de ocorrer um valor em determinadas caselas, né, de uma maneira discreta, tá? Sempre pela aproximação aí da distribuição binomial, tá bom, pessoal? Agora, pô, falando desse jeito aqui, parecem mil maravilhas, né? O que eu perco quando eu utilizo testes não paramétricos? Qual é a desvantagem que eu tenho, né? Infelizmente, a gente acaba perdendo poder nos testes. Tá? Então, eles possuem menor poder de inferência estatística que os testes paramétricos, tá? Justamente por essas características aí, tá bom? Então, tudo tem um lado bom e ruim, né? Mas eles são alternativas. Quando não é possível utilizar os testes paramétricos, a gente parte para utilizar os testes não paramétricos e a gente consegue uma confiança estatística razoável mesmo assim, tá bom? Então, aos próximos vídeos aí para a playlist de 6 Sigma, tá? O objetivo é passar por cada um desses testes de hipótese aqui. Eles estão sendo adicionados também no site, na seção de testes de hipótese, tá? Na etapa de analyse do 6 Sigma, tá bom? E vamos lá, né? Sem mais delongas aí, vamos dar uma olhada aqui logo de cara já num exemplo, tá bom? Então, eu peguei o próprio exemplo da ajuda do Minitab, tá? Que ele fornece um exemplo, né, de ajuda aqui. Eu só elaborei um pouquinho mais do que ajuda aqui, a análise dos dados, né? Você vai encontrar lá uma resolução um pouco mais sucinta que essa, tá bom? Mas basicamente é o mesmo conjunto de dados, tá? Tomei essa liberdade aí é um bom exemplo aqui para exemplificar a situação, né? Então, eu vou ler o enunciado aqui, né, que ele diz que um engenheiro metalúrgico
deseja determinar se o conteúdo médio de cromo em um conjunto de amostras de aço inoxidável é igual a 18%, tá? Então o engenheiro selecionou aleatoriamente 12 corpos, né, de amostra e mede o conteúdo de cromo, né? E ele então quer fazer um teste, né, para checar se o conteúdo médio de cromo, né, ou mediano, vamos dizer assim, é diferente de 18%, tá? Então eu tenho aqui na tela, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a tabela já, ó, tá? Então você tem aí, ele fez 12 leituras, né? Ó, tá aqui 12 leituras, tá? E os valores, né, o percentual de cromo que ele encontrou em cada uma desses corpos de amostra aí, tá? Estão colocados aqui na coluna da direita, tá? Então foram esses valores aí. Nota que começou lá com 17, alguns deu 18, 19, depois 16. Aqui no final deu 24 e 26, né? São valores, parece que não tem nenhuma tendência estranha, né? Bom, a primeira coisa, né, como um bom investigador aí, né, a gente vai checar quais são as estatísticas dessa amostra aí, né? Então, eu gerei aqui, selecionei as estatísticas básicas, tá? E marquei somente a média, o erro padrão da média, o desvio padrão, a mediana, a assimetria e a curtose, tá? Por esses valores, já é possível determinar se os dados seguem uma distribuição normal ou não, tá? Se a média e a mediana são semelhantes, tá? O que indicaria uma distribuição simétrica, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Você nota que a média, né, deu 18,96, né? 18,967, tá bom? Então, essa é a média dos percentuais de cromo presente encontrados aí, né? O erro padrão da média, 0,863, tá? Menor que 1, é um erro padrão tolerável, né? O desvio padrão deu 2,99, né? Quase 3, né? Que seria aí o valor do desvio padrão, que representa aí quanta variação, né, está presente nesses dados. E a mediana, tá? A mediana deu bem menor que a média, né? Deu 17,7, ó. Se você comparar aqui com a média, elas já estão diferentes, né? Então já dá para começar a suspeitar, né? O valor de assimetria e curtose, tá? O ideal é que esse valor fique entre -1 e 1 positivo, tá? Então você nota aqui que ele tem um valor de quase 2 positivo, tá? Para assimetria, ou seja, está assimétrico, não é uma distribuição igualmente distribuída para as duas caudas aí, tá? E a curtose, ó, apresentou um valor de 2,6. A curtose é o quanto achatado ou quanta pontuda vai ficar aí a distribuição, tá? Então deu 2,6, deu bem fora também do parâmetro aí de -1 e 1, tá? Tem que estar dentro desse intervalo aí de -1 e 1, tá? Para que seja um valor aí que represente uma distribuição simétrica, tá? E bem distribuída, muito próxima da normal, né? Em seguida, né, fiz aqui o teste o estudo, né, de normalidade, tá? Para checar se esses dados aí seguem uma distribuição normal, tá? E como vocês podem ver aqui na tela, ó, tá? O gráfico de probabilidade aí para o percentual de cromo em relação à distribuição normal, tá? O valor de P deu bem baixo, tá bom? Então significa que ele não segue uma distribuição normal, né? Os pontos aqui deveriam se aproximar dessa linha vermelha aqui, né? Que é onde está o percentual esperado aqui, tá? Das leituras. Então você nota que ele está bem assimétrico. Tem dois valores bem fora aqui, né? Os extremos aqui, que são os valores de 24,6 e 25,9, né? E suspeitando disso, né? Suspeitei que esses valores são outliers. Bom, já sei que não é uma distribuição normal, né? Não segue uma distribuição normal, como esperado aqui pelos valores de assimetria e curtose, né? Coloquei também aqui o box plot dos dados, tá? E, confirmadamente, né, os dois outliers se apresentaram aqui, né, desgarrados aqui do conjunto de dados, né, ó, como observações extremas, né? Opa, deixa eu voltar aqui, perdão. Como observações extremas, né? Então, isso vai tornar aqui os dados extremamente assimétricos, tá? Porém, esses dados fazem parte aí da leitura, tá? Foram extraídos do mesmo lote, da mesma população. Então não podemos remover esses outliers aí, né? Estamos ficando aqui sem saída para poder analisar com as ferramentas já conhecidas aí, né? Vamos precisar explorar algum caminho novo aí, né? E aqui, do lado direito, o histograma, né? Tentando ajustar uma curva normal, mas nota que não há possibilidade, tá? Até pela quantidade
de observações aí são só 12, né? Mas você nota que ficou bem difícil aí de acreditar que esses dados seguem uma distribuição normal, que é uma distribuição assim, simétrica, né? Ele não está igualmente distribuído, tá? Então, ou seja, foge totalmente aí dos pressupostos aí, tá? Para o uso dos testes paramétricos, tá bom? Bom, vamos seguir então, né? Vou passar para o próximo slide, né? A solução aqui nesse caso, né, seria fazer uso de um teste não paramétrico, tá? Os testes não paramétricos, tá? Eles fazem uso de uma medida de posição chamada mediana, tá? Você vai encontrar aí um vídeo na playlist de 6 Sigma, tá? Com o nome de medidas de posição, tá bom? Então lá eu explico o que é uma média, mediana, moda, tá? Como calcular todas elas. Se você tiver dúvida, volta lá nesse vídeo, dá uma olhada, tá? Mas aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui então ordenados, né, as 12 leituras, né, na ordem que foram realizadas, né? E para mim encontrar a mediana, né, a primeira etapa é encontrar os dois valores centrais, né, somá-los e dividir por 2, tá bom? Então os dois valores centrais são 17,6 e 17,8, tá? Vou somá-los e dividir por 2 e eu vou encontrar o valor de 17,7. Tá? Esse valor de 17,7 ele não está escrito aqui, mas ele está bem onde está essa linha verde aqui. Ó, tá? Então ele está nesse intervalo aqui, nessa casela inexistente aqui, é aqui que está a mediana dos meus dados. Tá? Agora eu vou comparar aqui com a média. O Minitab calculou para mim uma média de 18,967. Tá? Se eu representar aqui nessa linha vermelha, né, onde está o valor 18,967? Né, está entre 18,1 e 19. Tá? Então está bem aqui nessa região de linha vermelha. Tá? E aí você começa a notar aqui já que a média e a mediana, né, a mediana está em verde, a média está em vermelho, tá? E você começa a notar que a mediana permaneceu, né, resistente aqui no centro dos dados, enquanto a média se desgarrou, tá? Ela foi para longe aqui, ó, tá? Ela ficou longe do centro real aqui dos dados, tá? Então esse é um dos motivos pelos quais muitas vezes, né, quando nós não estamos utilizando quando os dados não apresentam uma distribuição normal, a gente utiliza a mediana, tá? A mediana é uma medida muito mais robusta a valores extremos do que a média, tá bom? Nota aqui também, né, esqueci de falar no início aí, mas sempre para encontrar a mediana você precisa ordenar, tá, os valores do menor para o maior. Tá? Então você nota que aqui o 16,9 é o menor deles e foram colocados em ordem crescente até 25,9. Tá? Então, observando essa característica aqui nos dados, você já consegue checar, né, que a mediana aqui é um valor é uma medida de tendência aí central, né, muito mais robusta do que a média. Tá bom, pessoal? Então, encontrada a mediana, né, dos dados, eu sei que a mediana real está aqui 17,7, tá bom? Vamos imaginar, né, aqui essa na verdade é a mediana dessa observação, tá? O que o engenheiro está pressupondo, né? O que o engenheiro fez como pressuposto aqui para esses dados aqui, é que os valores, né, eles estão... O que o engenheiro está pressupondo aqui, né, o que ele quer testar, né, é se essa amostra aqui que ele retirou, ela tem uma mediana hipotética diferente de 18, tá? Então, uma vez que a gente colocou, né, os dados em ordem, né, e encontrou a mediana, que é essa linha verde aqui, e a média, que é essa linha vermelha, né, como eu sei que a mediana ela divide o conjunto de dados exatamente no meio, tá? Então fica 50% para cima e 50% para baixo aí da mediana, eu posso esperar que qualquer leitura tenha uma probabilidade de 50% de ser maior ou menor que a mediana, tá? Porém, a suposição é que a mediana seja igual a 18, tá? Então ela está aqui entre 8 e 9 aqui, tá? Tá nessa posição aqui. O engenheiro quer testar se a mediana, se eu posso dizer que a mediana desses dados, desse aço aí, tá aqui igual a 18, tá? O primeiro passo, né, a gente já fez, que é ordenar todas as leituras aí do menor para o maior, como tá aí na segunda tabela, tá?
O segundo passo para conduzir esse teste de hipótese, né, o teste do sinal para uma amostra que a gente chama, tá, é colocar um sinal de menos para todas as medidas que forem menores do que a mediana hipotética. Tá? Então, a minha mediana hipotética é 18, eu vou colocar um sinal de menos em todas as leituras que forem menores do que 18. Tá? Se tiver alguma leitura exatamente igual a 18, ela pode ser removida do conjunto de dados. Tá? Você elimina ela e refaz todo esse procedimento aqui. Tá? Então, eu coloquei um sinal de menos para todas as leituras que foram menores do que a mediana hipotética. E vou colocar um sinal de mais para todas as leituras que foram maiores do que a mediana hipotética. E aí você começa a observar aqui algumas coisas, né? Toda vez que você faz lá, pega uma amostra desse aço, queima ele lá, e pelos gases ali, eu não sei como é que é feito exatamente esse tipo de teste, né, de composição do aço, mas eu acredito que seja por algum tipo de queima e análise química, você consegue determinar, por exemplo, se o valor, né, qual é o percentual de cromo. Então, você vai concordar comigo que há uma probabilidade dessa leitura ser maior do que 18, que é a nossa mediana hipotética, ou menor do que 18. Tá? E isso, na verdade, né, acaba acontecendo, né, ó, tá aqui eu mostrando, né, a hipótese nula, né, então, para esse teste aqui, é que a mediana seja igual a 18. Né? Então, você vai concordar comigo, ó, tá até mostrando na tela aqui uma moeda, né, se você tem uma moeda justa, né, com igual probabilidade de dar cara e igual probabilidade da coroa, isso segue uma distribuição binomial, tá? Em que eu tenho alguns eventos, né, eu lanço a moeda algumas vezes e tenho uma frequência de caras e uma frequência de coroas acontecendo ali a todo tempo. Né? Se a moeda é justa, né, é uma moeda que tem a mesma chance de sair cara ou coroa, depois de algum tempo jogando a moeda, eu posso esperar valores equilibrados entre cara e coroa. Tá? Se a moeda ela tem algum vício, então uma das caras aí, ou cara ou coroa, né, um dos lados da moeda vai sair mais vezes. Mas se ela for uma moeda justa, né, equilibrada, vamos chamar assim, é esperado que saia o mesmo número de caras e coroas. Tá? E justamente é o que acontece aqui, é um raciocínio análogo. Tá? Então, toda vez que eu travo ali uma hipótese nula em 18, por exemplo, cada vez que eu fizer uma leitura desse corpo de prova de aço e determinar esse percentual de cromo, eu tenho 50% de chance dele sair menor do que 18 e 50% de chance dele sair maior do que 18. Tá? Olhando aqui para os sinais, né, o que eu esperaria, né, é que as duas probabilidades se equilibrassem. Eu tivesse o mesmo número de mais e o mesmo número de menos, tá? Leituras acima e abaixo da mediana. Não foi o que aconteceu, tá? Então eu até coloquei o exemplo aqui da moeda. Na verdade eu tive ali 8 situações com sinal de menos, né? O equivalente aí a coroa, né? Então deu 8 coroas em 12 leituras, né? Então a probabilidade na verdade ficou em 0,66 e depois tive 4 caras. Tá? Então a probabilidade ficou aí de 4 sobre 12, que dá 1/3 ou 34, 0,34, 34%. Tá? Então dá para desconfiar aqui que ele não está equilibrado. Porém, nós temos que lembrar do conceito de intervalo de confiança. Né? E não é bem assim, puramente olhando os dados, que eu digo que 18 aí não faz parte aí do intervalo, né, onde eu posso esperar que a minha mediana esteja. Tá? Isso eu precisaria construir um intervalo de confiança e eu vou mostrar daqui a pouco aqui como fazer isso no Minitab. Tá? Então, seguindo aqui o conceito, né, a gente agora precisa, né, nessa etapa, para ser capaz de calcular se a minha hipótese nula está dentro aí do aceitável, né, eu preciso calcular qual é a probabilidade, né, com uma leitura eu obter mais, com 2 leituras, quantos mais eu iria obter, e assim sucessivamente, e construir a região crítica do teste. Né? Então, para construir essa região crítica do teste, tá, você faz o seguinte, você precisa determinar 2 coisas. Né? O número total de leituras menos o número de sinais de mais, né? Ou seja, eu tenho 12 leituras menos 4 sinais de mais, então eu tenho o número 8. Tá? Guardem esse número.
E a segunda coisa que eu preciso determinar é o número de leituras efetuadas que são maiores que a mediana hipotética, ou seja, 4. Então eu tenho o número 8 e o número 4. Tá? Eu pego o menor desses dois números, tá? E utilizo como um número de referência, tá? Para encontrar as probabilidades, tá bom? Então a região crítica vai começar nessa posição número 4 aqui, ó, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, aqui nessa janelinha, ó, você pode ver como fazer o cálculo dessas probabilidades, tá? No Excel. Você escolhe a função distri.binom, tá? Distribuição binomial, tá? Esse aqui é o Excel em português. Então aqui você coloca o número, tá? de eventos, aqui o número de tentativas, qual é a probabilidade de um evento acontecer, como a gente estava falando da moeda, é 50%, tá? Então eu coloco 0,5. E cumulativo, tá? Você coloca verdadeiro. E ele, antes de você apertar OK, ele já vai dar o resultado aqui para você, ó, de 0,1938, tá? Isso aqui é o valor de P. Se a gente multiplicar, tá, esse valor aqui por 2, a gente já encontra o valor de P, né, ou o P-valor, para o nosso teste de hipótese, para saber se eu aceito ou rejeito a hipótese nula. Tá? Então, precisaria então agora anotar esse valor aí, né, de 0,1938, tá bom? Mas não precisa, porque eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso é feito. Tá? Se você colocar, tá, essa fórmula aqui no Excel, tá, na célula, tá, e amarrar lá, ao invés do número 4, você fazer referência a esse número, né, e calcular as probabilidades em cada uma dessas células aqui, tá? Com essa fórmula aqui de distribuição binomial, você vai encontrar esses valores aqui, ó, tá? E se somá-los, tá? Ele vai dar justamente o valor de 0,1936, tá? Esse 19,36 eu multiplico por 2, porque ele representa uma distribuição binomial, uma região crítica de teste, que ele é bicaudal, ele se espalha para os dois lados, tá? Então é importante multiplicar esse valor por 2, porque você escolheu a mediana como hipótese alternativa, a mediana ser diferente da hipótese nula. Se a mediana fosse maior do que a hipótese nula, você não precisaria, ou menor, tá? Se ela fosse maior ou menor, você não precisaria multiplicar por 2, porque aí você está escolhendo só ou para cima ou para baixo aí da mediana hipotética, tá? Mas como você escolheu diferente, ela pode ser maior ou menor, então você precisa multiplicar por 2 porque você tem as duas caudas da distribuição, tá? Então, se você colocar aquela fórmula, né, no Excel, na tabela, e fizer esse cálculo aqui, ó, tá, utilizando a primeira tentativa, depois a segunda tentativa, tá? Você vai encontrar que esse valor aqui de probabilidade para cada uma das leituras, tá? Qual é a probabilidade de até a quarta jogada aí de moeda, vamos dizer assim, eu obter um valor menor do que a mediana hipotética. Vai dar esse valor aqui, ó, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Então, essa distribuição binomial, tá? Só para lembrar, tem também um outro vídeo aí na playlist sobre a distribuição binomial, né? No estudo de capabilidade binomial, onde eu apresento a distribuição binomial, mas para revisar a fórmula, ela está aqui, tá? A fórmula aqui de uma distribuição binomial com K sucessos, né? Com N tentativas e a probabilidade de um evento acontecer P, tá? É N fatorial sobre K fatorial multiplicado por N menos K fatorial, que multiplica a probabilidade, tá? Multiplica a probabilidade do sucesso elevado ao número de sucessos, que multiplica a probabilidade de não sucesso, né? Que é 1 menos P, elevado a N menos K, tá? Então essa é a fórmula aqui, tá? Da distribuição binomial. Se você, ao invés de utilizar o Excel ou o Minitab, você quiser fazer as contas à mão, tá? Fique à vontade, essa aí é a fórmula. Onde K é o número de sucessos, tá? N é o número de tentativas, né? É o número de vezes que você vai jogar moeda. K vai ser o número de caras ou coroas que você obter. E P é a probabilidade de acontecer, né? Uma cara ou uma coroa. Então, geralmente, se a moeda for justa, a probabilidade de dar cara e da coroa é igual. Se ela se desequilibrar, eles vão variar um pouquinho. Tá? Então, voltando aqui para o nosso teste de hipótese, tá? O p-valor aqui, ó, deu 0,388, né?
E como sempre, né, comparando com o valor crítico, né, de alfa que a gente escolhe, né, de 0,05, eu não tenho, né, evidência estatística para rejeitar a hipótese nula. Tá? Então, quais são as hipóteses aqui no caso desse teste? Né? Acabei de falar antes aqui, mas vou repetir. Ó. A hipótese nula é que a mediana, né, seja igual à mediana hipotética aqui. Tá? Então, eu estou supondo que a mediana dessa amostra aí que eu peguei seja igual à mediana que eu estou achando que é, tá? Que é o 18. E a hipótese alternativa, né, é que a mediana da população é diferente da mediana hipotética, ou seja, a mediana dos dados aí que eu puxei, né, e encontrei, ela é diferente da mediana que eu estou achando que é, tá bom? Que eu estou supondo que é 18, fui lá, tirei alguns valores e estou comparando agora para ver se é igual a 18, tá? Então, o alfa escolhido para fazer o teste no Minitab foi de 0,05, né? A probabilidade do erro alfa acontecer, né? Que é, na verdade, eu vou falar que ela não é 18, na verdade ela C, né? 0,05. Então eu tenho mais evidência para afirmar o contrário, né? Que o p-valor é 0,388, então a probabilidade eu acabo aceitando aí a hipótese nula. Tá bom, pessoal? Então, aqui uma demonstração gráfica, né, do porquê que a gente escolhe, né, faz o valor de 19,38 duas vezes, né? Então, ó, essa aqui é uma distribuição binomial, tá? Com 12 tentativas, tá? E a probabilidade de 50% em cada evento de acontecer, tá? Então, nota que a região crítica de 4 aqui, ó, tá? Ficou desse lado aqui 0,1938 e a região 8 aqui, ó, ficou 0,1938 também, tá? Então, nessas regiões em vermelho aqui, eu aceitaria a hipótese alternativa, tá? Como a minha hipótese, a mediana hipotética lá, né, ela caiu, 18, caiu dentro dessa região de H0, tá? Eu não rejeito H0, tá? Eu aceito H0 aqui como uma hipótese válida aqui, tá bom? Então não tem evidência, né? Voltando aqui agora para a conclusão do teste, não tem evidência, né, para concluir que o teor de cromo mediano dessa população difere de 18%, tá bom, pessoal? Essa é a conclusão aí. Tá? Eu espero que tenha ficado claro aí, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, né, como é que eu cheguei nesses valores aí no Excel, tá? Então eu coloquei aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, eu coloquei aqui o número, né, da leitura efetuada, tá? O percentual de cromo, tá bom? Aqui são os mesmos dados que você vai encontrar na página do site, tá bom? Então, para você fazer esse teste aí de sinal para uma amostra, né, você vem aqui no menu Stat, tá? Testes não paramétricos, teste do sinal para uma amostra. Então, você vai escolher aqui a variável o percentual de cromo, tá? Você pode escolher aqui entre determinar um intervalo de confiança a um nível de 95% ou, né, determinar a mediana hipotética aqui para o teste. No nosso caso é 18, tá? Então, a alternativa, né, a hipótese nula, eu estou falando que os dados são iguais a 18 e a alternativa eu estou falando que a mediana da população é diferente de 18, tá? Não é igual. E aperta OK. Tá? Então, o Minitab vai mostrar aqui, ó, tá? Qual foi o método aqui utilizado, né? Ó, a mediana do percentual de cromo, são 12 leituras, a mediana deu 17,7, semelhante ao que a gente calculou, né? E a hipótese nula sendo igual a 18 e a alternativa sendo diferente de 18, tá? Então ele encontrou 8 leituras menores do que 18, nenhuma leitura foi igual a 18, tá? E o número de leituras maiores do que 18 foi 4. E o p-valor exatamente igual ao que a gente encontrou lá nas nossas contas lá manuais, nos slides lá, tá bom, pessoal? Se você quiser encontrar esse p-valor aqui, né, você tem duas maneiras, tá? A primeira delas, você pode vir aqui em Calc, distribuições de probabilidade binomial, tá? E aí você coloca a probabilidade acumulada, número de ensaios, é o número de vezes que eu vou jogar a minha moeda, né? Na verdade são as 12 leituras que eu fiz aí nas amostras de aço. A probabilidade do evento, tá?
mais uma vez, né? Cada leitura tem 50% de chance de ser maior ou menor do que 18. Tá? E a constante de entrada, né? Eu quero saber, por exemplo, lá para o valor de 4, né? Qual é a probabilidade. Então eu vou colocar um OK. Tá aqui, ó, tá? Ele mostrou aqui 0,193848, tá? Então se você multiplicar por 2, tá? Você vai encontrar aí o valor de 0,388, muito próximo disso, tá? Provavelmente por questões de arredondamento aí esse número deu um pouquinho diferente, tá bom? A maneira gráfica, tá, de checar esse valor aqui também tem uma outra maneira. Você pode vir aqui em gráfico, gráfico de distribuição de probabilidade. Você escolhe visualizar probabilidade e clica em OK. Você vai escolher aqui a distribuição binomial. Você vai colocar o número de ensaios, mais uma vez 12. Né? A probabilidade de um evento acontecer é de 50%, 0,5. E aqui ó, tem uma opção de área sombreada, tá? Vamos escolher. E aqui vocês vão notar que tem a lateral direita e lateral esquerda, para quando o teste é maior ou menor, tá? Do que a mediana. Quando o teste ele é diferente, ele é bicaudal, tá? Nota que tem duas áreas sombreadas aqui, ó, tá? Então você escolhe esse aqui, para quando é diferente, tá? E você escolhe aqui no valor de x, você coloca o valor de 4, que é o valor que a gente encontrou lá naqueles duas suposições lá do menor número, né? A terceira etapa, tá? Então vamos dar um OK aqui. E tá aqui, ó, ele mostrou o valor aí no gráfico, tá? Novamente aqui 0,1938, né? E a região crítica ficou determinada aqui no centro da distribuição binomial aí. Tá bom, pessoal? Eu acredito que para esse vídeo aqui é tudo, tá? Espero que tenha ficado claro aí a questão do teste de um sinal, dos testes não paramétricos, tá? Que são baseados na mediana. E se vocês tiverem dúvidas, elogios, se gostaram do vídeo, tá? Não deixa de, considera aí se inscrever no canal, deixa seu joinha, seus comentários, se tiver perguntas, sugestões, tá bom? São sempre muito bem-vindas, tá? Então, acho que por esse vídeo é tudo. Muito obrigado e um forte abraço. Tchau, tchau.